Bom, então a aula de hoje, a autoempatia, sair do automático e desenvolver consciência para a cura. Autoempatia, então, é esse interesse pelas próprias emoções e necessidades, no sentido de autocuidado. Eu me interesso para perceber o que eu estou sentindo. Às vezes, a gente pode nem estar incomodado numa medida grande, mas sempre que a gente lida com mudanças, lidar com mudança de uma etapa, fechar um ciclo, iniciar outro. Sempre que a gente lida com mudanças, isso traz insegurança. Esses momentos em que você está lidando com uma insegurança é uma oportunidade para se curar. Então, se você perceber uma tristeza, uma insegurança, independente do que seja o motivo, pode ser um desentendimento, pode ser que é só algo natural por uma etapa. Aproveitar a oportunidade para se cuidar, para se curar, é exatamente voltar-se para dentro e perceber que está tudo bem sentir o que você está sentindo. E que provavelmente o que você está sentindo hoje que te incomoda veio lá da infância. A autoempatia é você dialogar com o que você está sentindo com a aceitação, com o acolhimento, sem tentar resolver. A dificuldade para a maior parte das pessoas é que elas querem resolver o problema. A autoempatia precisa vir antes de querer resolver o problema. A autoempatia é ouvir. Ou resolver o problema precisa vir numa etapa posterior. Etapa posterior pode ser um tempo depois, não precisa ser no momento. Às vezes a proatividade é tão exagerada que nem se ouviu direito a questão já vai dando soluções. Sem antes entender o problema. A autoempatia é o ouvir. E mais do que entender o problema, ouvir as emoções, porque é possível falar uma vida inteira dos problemas. Porque é possível ligar um problema a outro, que liga a outro, que liga a outro. Então é possível falar sobre problemas a vida inteira. E não vai resolver. Quando eu falo de autoempatia, eu estou diferenciando. Falar dos problemas não é autoempatia. Ouvir alguém falando dos problemas não é autoempatia. Eu vou dizer que isso é ser lata de lixo. E a pessoa que está só falando dos problemas está despejando o lixo, assim. Por quê? O que eu estou chamando de autoempatia? Eu estou falando assim, mas eu quero diferenciar que a autoempatia é ouvir o sentimento, a emoção. Qual é o sentimento e qual é a emoção? E qual a necessidade por trás dessa emoção, desse sentimento? É claro que para isso vai se falar também do problema. Mas o que eu quero dizer é que se a fala for só do problema, isso é uma maneira de estar no controle. Quando alguém quer estar no controle, a pessoa fala só do que ela domina. Só que esse falar do que domina é falar do problema. Esse falar do problema não resolve. Então, o que eu estou mostrando, quando eu falei do falar só do problema, na verdade, não é ter empatia, é se colocar na posição de só receber o negativo, a negatividade. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, lembra da a máscara da humilhação? A humilhação é a ferida, a máscara da humilhação é o masoquista. Então, esse lado que fala de tudo que está sofrendo, que está pior e tudo mais, pode ser uma máscara. Só ouvir os problemas pode ser um reforço a uma máscara, que vai ser gratificada. E vai querer falar mais porque está sendo gratificada. Está atendendo, não o resolver a dor, mas está mantendo ela. Se o foco... Então, não tem nada de errado você ouvir o problema das pessoas. Fica à vontade, não estou dizendo isso. Tudo que eu falo é... Investiga, checa, faz um teste. Se você gosta de ouvir os problemas das pessoas, experimenta também perguntar pelo sentimento. Na comunicação não violenta, a gente chama de palpite empático. O palpite empático é você perguntar.
Nessa situação, quando você falou isso, o que você está sentindo é tal coisa? É isso? Aí a pessoa vai falar mais. Ah, e quando você sente tal coisa, o que você precisa é isso, na verdade? Esse, não um direcionamento, esse interesse pela emoção, sentimento, e esse interesse pela necessidade por trás dessa emoção, sentimento, é o que de fato é autoempatia. E é o que de fato faz a cura. Pelo menos é o que de fato é autoempatia no contexto que eu estou apresentando nessa aula. Então, eu estou apresentando a autoempatia como esse interesse legítimo com a aceitação pelas emoções, sentimentos que estão juntos. Eu prefiro focar nas emoções e na necessidade por trás dela. Quando você tem esse interesse, quando você identifica a necessidade mais profunda, geralmente o problema já não existe mais, ou pelo menos diminui muito. A Eliane perguntou, então, qual a solução quando vem alguém falar dos problemas para a gente? Perguntar pela emoção. Você pode ouvir, não tem nenhum problema. Eu não estou dizendo que tem nada de errado, eu estou dizendo que muitas vezes só ouvir o problema e a pessoa só fala do problema, como eu falei, tem gente que consegue ficar 5 horas falando de problema. Conecta um problema com outro, com outro, com outro. Aí você sai mal, a pessoa sai leve. Já aconteceu isso com você? Aí a pessoa busca você porque ela sabe que você vai ouvir todos os problemas dela, você vai ficar mal, ela vai ficar leve. Acontece assim. O que eu estou dizendo é, não tem nada de errado você ouvir os problemas. O que eu estou enfatizando é, se só ouvir os problemas por horas indefinidas, você pode estar reforçando o hábito da pessoa fugir da dor dela. Porque falar do problema é falar do que a pessoa já domina, então ela está no controle e ela está só aliviando, recebendo a sua atenção. O que eu estou sugerindo é, além de fazer o que você já faz, todo o que eu falei em todas as aulas é sempre com esse olhar. Além de você, vou ler uma mensagem que chegou. Além de fazer o que você já sabe, já faz, a Nath escreveu, deixa eu ver. Oi, bom dia, gosto muito do seu trabalho e como você explica. Obrigado por tudo. Abraço da Argentina. Obrigado, Nath, por assistir e por deixar o comentário. Tudo que eu apresento nas aulas tem a ver com você experimentar, faz o teste. Então, eu não estou dizendo muda absurdamente o que você fazia. Continua fazendo o que você faz. Então, se você já ouve os problemas das pessoas, continua. Mas experimenta perguntar pelo sentimento. Sugestão mais ainda, vamos dizer, mais ainda lapidada. Experimenta perguntar pela emoção. É tristeza? É medo? É raiva? Fica mais fácil. Fica mais fácil de... Geralmente a pessoa esconde a tristeza, mas quando não for esconder, quando não estiver escondendo é fácil de perceber. É raiva ou medo? Experimente perguntar. Ah, eu estou ouvindo você dizer isso porque você está com medo nessa situação nova, porque você precisa de segurança, é isso? E aí deixa a pessoa ouvir. É que esse movimento de você checar se você está ouvindo a emoção, olha o que eu estou dizendo, checar se você está ouvindo a emoção e a necessidade. Quando você pergunta, então é tristeza que você está sentindo nessa situação, porque você precisa de consideração, é isso? A pessoa, para responder, ela vai ter que ir para dentro dela, ela vai ter que conferir. É tristeza? Não sei se é. É tristeza. Só esse ir para dentro já tirou a foco do problema. Porque o problema está do lado de fora, nas relações. A solução está dentro, nas emoções. Então, quando você pergunta o que você está sentindo, é tristeza, é medo, é raiva, você está convidando a pessoa a ir para dentro para verificar. Aí a pessoa vai para dentro, verifica e fala, não é. Não é tristeza. É raiva. Só que ela foi para dentro ver. Então já tirou do problema e levou para ela.
o que faz a gente alguém ficar no problema indefinidamente é que a pessoa não está se ouvindo. Você já conversou com alguém que parecia que a pessoa não estava falando com você, mas que ela estava falando com ela mesma? Ou que ela estava falando com uma imagem que ela tinha colocado em você? Como perceber se a pessoa está falando com você mesmo? Ou se ela está falando com ela mesma, usando você como um representante para ela? Como saber se a pessoa consegue te ouvir e mostrar que está te ouvindo e falar também do que você está falando? Se a pessoa só fala, ignora o que você fala, ou dá uma resposta qualquer e volta a falar do que ela está falando, isso mostra que ela não está ouvindo você, e você está sendo sendo usado, emprestado como se fosse um representante da constelação da pessoa. É que isso que eu falei, de você perceber se a pessoa está falando com você ou se ela está falando com ela mesma, a forma de você perceber isso é perceber a presença. Quando alguém está presente, ela está falando com você. Quando a pessoa não está presente, ela está falando com ela mesma. Ela está falando para ela ouvir. Para ela se ouvir, na verdade. Só que a gente se ouve quando a gente vai para dentro. Essa é